Trabalhar na área da TI, eu acredito que hoje possa ser o sonho de muitas pessoas. Seja você trabalhando como programador, cientista de dados, QA ou até mesmo suporte, eu acredito que só o fato de você estar envolvido nessa área que tanto cresce hoje em dia, já é uma coisa que seja à vontade ali da maioria das pessoas hoje em dia. Mas daí você pode pensar, tá, mas será que vale a pena? Será que vale a pena eu sair da minha área que eu tô hoje, que eu já tenho uma estabilidade, talvez financeira ali, que eu já tenho uma estabilidade ali no meu cargo? Será que vale a pena fazer essa transição ali para bem? Bom, eu já me fiz essa pergunta ali alguns anos atrás e eu acredito que compartilhando um pouco de como que foi a minha transição de carreira para a área de TI, para ser um programador hoje, eu posso compartilhar um pouquinho como que foi essa trajetória e talvez ajudar você aí a tomar sua decisão, se vale a pena ou não você migrar para a área de TI. Então, sem mais delongas, vamos lá para esse vídeo que eu acredito que vai ser bem interessante para vocês. Bora lá! Fala galera, meu nome é William Douglas, trabalho como desenvolvedor de software na Microsoft, estou trabalhando nessa área há mais ou menos 5 anos e vocês estão no canal de pessoas que gostam de programação e tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como que a gente pode fazer para poder fazer uma transição de carreira ali para a área de TI. Seja ali para trabalhar como programador, cientista de dados ou qualquer outra função ali que envolva ali a UTI hoje em dia, né? Bom, eu vou compartilhar um pouquinho de como que foi a minha experiência, a minha transição. Para vocês que não sabem, eu não comecei já como um programador. Eu vim ali como técnico em eletrônica e eu tive que fazer essa transição ali em um ponto da minha vida. E eu acredito que eu possa compartilhar com vocês ali como que foi essa transição, por que que eu fiz essa transição também e se valeu a pena no final das contas. E com isso eu acredito que eu possa ali ajudar vocês a tomar talvez a decisão, se vale a pena ou não ali, vocês fazerem essa migração também. Então sem mais enrolação, vamos lá para esse vídeo que vai ser bem interessante, bora lá! Bom, galera, como eu acabei de falar agora há pouco, eu não comecei ali já na área de TI ali como programador. Antes disso, eu era técnico em eletrônica, eu fiz um curso de técnico em eletrônica. Para explicar como que aconteceu essa transição desde quando eu era técnico, desde quando eu estava fazendo curso até eu virar programador de fato, eu acho que eu tenho que voltar ali desde a época do ensino fundamental, para vocês terem noção. Bom, ali naquela época já, sempre quando eu tinha aula de informática, eu sempre gostava ali de ficar mexendo nos computadores, sabe? Ficar ali fuçando no terminal, fuçando no computador. Eu sempre estava envolvido assim com essas coisas assim de computação, por assim dizer. E eu acredito que por isso eu sempre tive essa afinidade assim com computadores. Só que aconteceu ali quando eu terminei o ensino fundamental da escola que eu estava estudando, eu tive que prestar um vestibulinho, né, do jeito que eles chamavam, para entrar ali numa escola que oferecia tanto ensino médio quanto o ensino técnico na época, né? E eu lembro ali que naquela escola eles ofereciam 3 tipos de ensino técnicos ali, que era o primeiro que era informática, o outro era eletrônica e também tinha mecânica. Mas daí você pode pensar, mas tá bom, você já falou ali que você tinha afinidade com computadores, né, e tudo mais, então você acabou escolhendo informática, o curso de informática, né? Pois bem, não. Eu acabei escolhendo o curso de eletrônica na época. E eu acabei fazendo essa decisão naquela época porque durante todo o ensino fundamental que eu tinha feito, eu sempre tive aquele contato com a matemática, sabe? Então, a matemática é uma coisa que era fácil pra mim, era a matéria que eu mais gostava, pra vocês terem noção ali durante o ensino fundamental. E olhando ali à primeira vista, eu tava vendo ali os cursos que mais tinham matemática na época. E eu acabei vendo que eletrônica era o curso entre os 3 ali que mais tinha matemática. Então eu falei, se esse aqui é o que tem mais matemática, vai ser aqui que eu vou me dar bem, né? E eu acabei então me matriculando ali para o curso de eletrônica nessa escola. Eu acabei passando nesse vestibulinho e acabei entrando. Foi quando então eu comecei a fazer ali meu ensino médio, junto com o meu ensino técnico ali na área de eletrônica. Bom, então logo que eu entrei nessa escola aí que oferecia o ensino médio e o ensino técnico, né? Eu acabei tendo já no primeiro ano contato com a programação, para vocês terem noção. Ali era uma matéria que tinha ali, que eu acredito que era de introdução à informática, era algo nesse sentido, eu não lembro exatamente o nome da matéria, mas era focado ali em dar os princípios da programação, né? Ensinar você a programar um básico. Ensinar ali você fazer o seu if, else, fazer o loops, por exemplo, iniciar uma variável, eram as coisas básicas, assim, de programação. Então eu acabei tendo um contato ali com a programação, né, logo no primeiro ano, e na época a linguagem ali que estava sendo utilizada era a linguagem C. E daí você pode falar, tá, mas foi aí então que você começou a gostar de programação, né? Foi aí que programação se tornou a matéria que você mais gosta e você se tornou um programador com conteúdo. Na verdade, não também. Meu primeiro contato com a programação ali, tentando estudar o C, eu acredito que eu posso dizer que foi um desastre, por assim dizer. Eu não gostei da matéria, eu não conseguia entender nada de como que os códigos funcionavam. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu nunca vou entender isso, sabe? Tipo, isso aí simplesmente não entra na minha cabeça. E por conta disso, eu acabei tendo um desempenho mal nessa matéria, por assim dizer, ali, durante o ensino técnico.
Tanto que eu lembro que nessa época minha mãe chegou a pagar até uma professora particular, que era uma aluna ali que já estava na graduação, que tinha feito esse ensino técnico ali antes ali também na mesma escola. Ela acabou, no caso, contratando essa aluna para poder me dar aulas particulares ali de programação. E daí, depois que eu comecei a ter essas aulas particulares ali com ela, ela me ensinando ali as matérias em C, foi quando eu vim aprender realmente ali como que fazia ali para programar, as coisas começaram a fazer sentido para mim. E a partir daí sim que eu comecei a gostar ali de programação e de programar, por assim dizer. Quando eu finalmente entendi como as coisas funcionavam, o que eu podia fazer foi quando eu comecei a gostar dessa matéria e quando eu comecei a gostar dessa área, assim. Mas então, esse foi o meu primeiro contato ali com a programação, quando eu comecei ali a gostar. Só que daí eu já estava no curso de eletrônica, né? E durante esse curso, por mais que tinha a matemática ali que eu tinha mencionado ali no início, que eu gostava antes e tudo mais, eu percebi que aquele curso não era pra mim. Eu percebi que aquele curso era um curso que envolvia coisas que eu não gostava, e isso acabou fazendo com que eu não tivesse uma performance ali muito boa durante o ensino inteiro. Então eu percebi, na verdade, durante o curso inteiro, eu acredito que foi uma maneira de eu perceber que programação fazia muito mais sentido pra mim do que eletrônica. Então eu ficava sempre assim na minha cabeça pensando, nossa, talvez eu devesse ter feito um curso de informática. Talvez eu devesse ter escolhido informática ao invés de eletrônica, né? E ao longo desse curso eu também ouvi bastante pessoas falando assim em bloco também que eu deveria ter feito informática, porque até as outras pessoas percebiam que eu tinha muita mais facilidade nessa matéria ali que envolvia a programação, que não era só eu que tinha essa dificuldade no início, mas depois que eu aprendi eu comecei a ter muita facilidade, sabe? O resto da turma, eles continuavam tendo essa dificuldade. E daí, quando eu comecei a melhorar ali e tudo mais, fazer as coisas ali um pouco mais fácil, e até começando a fazer coisas ali que o professor nem tinha ensinado, as pessoas, elas costumavam virar e falar pra mim, nossa, você devia ter feito informática, né, e tudo mais. Então, durante todo esse curso ali de eletrônica ali que eu acabei fazendo, eu acabava sempre pensando e ouvindo dos outros, se você devia ter feito informática. E isso acabou levando ali até o final do curso, que eu até tava pensando, tá, eu acredito que eu vou finalizar aqui esse curso técnico, mas quando eu for fazer uma faculdade, eu vou tentar fazer uma faculdade ali da área de TI, seja ali ciência da computação, sistema da informação, sei lá, alguma coisa ali que envolva programação. Provavelmente eu iria tentar fazer isso. Então eu tava com isso em mente ali, mas eu acabei seguindo ali na área de eletrônica. Eu cheguei a trabalhar ali como técnico em eletrônica depois que eu me formei por cerca de 3 anos, para vocês terem noção. E durante todo esse tempo, atuando ali como técnico em eletrônica, eu acabei passando por algumas empresas, tendo um aumento salariais, até que chegou um momento ali que eu estava trabalhando dentro de um banco, para vocês terem noção, ali como técnico eletrônico, e eu era encarregado ali de fazer manutenções em caixas eletrônicos. Só para vocês terem noção ali do nível que eu estava ali fazendo as manutenções ali de eletrônica. E naquela época era um laboratório ali que tinha ali dentro do banco, né? E a gente fazia essas manutenções ali em todos os equipamentos ali do banco. Incluía caixa eletrônico, incluía, por exemplo, aqueles envelopes lá, sabe, que imprimem lá certinho no envelope as suas informações, os extratos ali que saíram. Todas essas máquinas e até mesmo CPU em monitores passava ali pelo meu laboratório ali de manutenção para mim, fazia a manutenção ali, fazer os consertos ali que eram requisitados do caso, né? Bom, daí eu tava numa situação já, né, que eu tinha o meu laboratório ali dentro do banco para fazer as manutenções e eu também já tinha minha equipe que eu acabava liderando ali para fazer as manutenções dos equipamentos que eram necessários. Então eu acredito que eu possa falar que eu já estava em um nível assim que não era iniciante na área, sabe? Eu já tinha desenvolvido, evoluído assim de certa forma. Então agora eu tava pensando, tá, programação faz sentido pra mim, programação foi a matéria ali que eu mais gostei durante o curso de eletrônica inteiro, sabe? Foi algo que, na verdade, eu acredito que eu tenho mais aptidão do que eletrônica, do que trabalhar como técnico em eletrônica. Só que eu tava pensando, mas será que vale a pena eu largar, tipo, tudo que eu construí até agora, nesses 3 anos, e chegar até aqui pra poder voltar desde o início, como estagiário, e trabalhar ali na área da programação, que era a área ali que eu tava querendo realmente? Então pensamentos como esses eram o que tava ali rondando na minha cabeça, né? Bom, então pensando nisso, eu acabei decidindo fazer uma graduação assim na área, até mesmo para ver se isso era realmente o que eu queria. Então eu queria ver ali, né, entrando ali na faculdade, eu iria ter contatos com essas matérias e se essas matérias iriam ser realmente o que eu esperava, se eu iria ter contato com coisas assim, tipo, que eram o que eu queria, sabe, tipo, programação mesmo. Porque na época, pessoal, eu só sabia C, pra vocês terem noção que foi o que eu tinha aprendido ali durante o curso técnico. E eu só sabia o básico do C, eu só sabia fazer condicional, loop, inicial variável, no máximo, assim, talvez fazer uma função ali, sabe? Isso era o máximo que eu tinha de conhecimento na época. Então, fazer uma graduação era uma maneira, assim, de eu aprofundar um pouco mais desse conhecimento, evoluir um pouco mais isso.
e finalmente decidi se realmente valia a pena para mim fazer essa migração, ou se valia mais a pena eu seguir ali na área de eletrônica, que era a área ali que eu já tinha progredido, eu já estava em um certo nível que voltar para ser estagiário seria tipo um baita de um passo para trás, sabe? Então eu precisava meio que ter essa certeza se valia a pena ou não, se era realmente o que eu queria. Bom, fazendo essa graduação, eu entrei ali no primeiro ano. Logo no primeiro ano eu tive contato ali basicamente com a mesma matéria que eu tive ali durante o curso técnico. Então ali foi a linguagem C que eu estava utilizando ali também. A mesma coisa, né? Variáveis, condicionais, loops. Então, nesse primeiro semestre ali, não teve nada de novo. Pelo menos na parte da programação, né? Porque na outra parte ali era só que matemática, tinha uma parte ali de português, de redação ali também que eu não entendia muito bem. Mas também teve, né? Mas era mais matemática ali no primeiro semestre, e a linguagem que eu tava tendo contato era assim. Então ali no primeiro semestre foi tipo, beleza. É só coisas que eu já vi, sabe? Coisas desse sentido. Só que daí veio o segundo semestre, né? Que veio ali também com a matéria ali de introdução ao desenvolvimento web, que foi a primeira vez ali que eu tive contato então com HTML, CSS e JavaScript. Então ali já era uma coisa totalmente nova que eu tava aprendendo, que eu nunca tinha visto antes. E eu posso dizer, talvez, e ali eu acredito que foi que eu virei e falei, tá, isso aqui talvez seja o que eu quero, sabe? Também teve uma outra matéria ali, no segundo semestre ali do primeiro ano, que era pra gente programar um robozinho, né? Então, por exemplo, a gente tinha que fazer o código do robô e também montar ele, o robô, né, por assim dizer. A gente tinha que seguir umas linhas pretas, né, umas faixas pretas que tinha assim. E basicamente a gente tinha que programar ali pra ele fazer todo o trajetório e não sair dessas faixas, né? E isso foi uma coisa que também ali me conquistou na hora, sabe? Tipo, fazer esse tipo de programação ali foi um negócio que eu virei e falei, tá, é isso aqui que eu quero, sabe? Inclusive, uma coisa interessante disso foi que a prova desse segundo semestre foi, tipo, fazer o robô fazer todo esse percurso, sabe? Não foi nada, assim, de prova escrita ou prova que você tinha que entregar alguma coisa. Foi simplesmente, a prova vocês fizeram tanto seu robô durante o semestre, a gente vai colocar o seu robô aqui nesse circuito. Se o seu robô chegar ali até a linha de chegada, então vocês estão aprovados. Caso contrário, a gente vai ver ali o que aconteceu e daí a gente dá uma nota baseada nisso. Mas isso foi simplesmente sensacional para mim. Nunca tive um tipo de avaliação nesse sentido. Então, ver essas coisas assim, esse tipo de programação que você pode programar um robô, fazer um website ou todas essas coisas, foi o que fez ali eu ter certeza que essa era a área que eu queria, essa era a área que eu queria trabalhar. Então foi nesse momento ali que eu decidi que sim, eu iria dar esse passo para trás ali na minha carreira, eu iria deixar de ser ali um encarregado de um laboratório ali de manutenção e ia voltar a ser um estagiário em programação, um estagiário ali como programador no caso. Bom, então eu já estava numa situação ali, né, que eu já estava trabalhando como técnico eletrônico ali no meu laboratório ali dentro do banco. Eu também já estava ali fazendo então minha graduação ali em ciência da computação na faculdade. E eu já tinha decidido então que eu iria fazer essa migração ali de carreira. Só que eu percebi ali durante o primeiro ano da faculdade que, embora tenha sido coisas novas que eu tinha aprendido ali, eu estava percebendo ali que a minha evolução não estava sendo tão rápida. Eu, por exemplo, eu acredito que eu pegava as coisas mais rápido do que o professor passava. Então, depois que terminou ali o primeiro ano da faculdade, a gente ia entrando ali no segundo ano, ali em 2020, foi quando eu decidi então que eu iria começar a estudar ali por conta própria. Eu iria começar a estudar fora da faculdade também. Então foi quando eu decidi ali começar a estudar Java, C#, finalmente ali aprendi a programar orientado a objeto, né? E comecei a fazer ali meus primeiros projetos ali mesmo, como freelancer. Então conforme eu ia aprendendo, eu tentava já aplicar esses conhecimentos assim em alguns projetos assim. A maioria era tipo controle de vendas, tá? Mas eu tentava também fazer uns jogos, por exemplo, eu fiz em C# um jogo de xadrez, eu acabei fazendo em Java um jogo de Ludo, por exemplo. Então eram coisas que eu acabava fazendo ali para poder tentar aplicar o conhecimento que eu tinha aprendido. Eu acredito que a longo prazo isso aí foi o que me diferenciou de vários desenvolvedores assim que eu acabei conhecendo e que acabou ali fazendo com que eu evoluísse tanto quanto eu acabei evoluir e chegar onde eu cheguei hoje, né? Mas para vocês terem noção, eu acredito que essa época da minha vida foi o momento que eu mais estive ocupado, assim, que em todo momento eu tava tendo que fazer alguma coisa. Pra vocês terem noção, nessa época eu acabava acordando 7 horas da manhã, né, pra poder chegar ali às 8 ali, ou no máximo, né, no laboratório, pra já começar ali a trabalhar. Depois do trabalho, né, eu acabava já jantando ali, porque eu tinha que ir já logo em seguida ali pra faculdade. Então não dava tempo, por exemplo, de eu voltar pra casa pra depois ir pra faculdade. Como, por exemplo, a faculdade ficava literalmente em um extremo da cidade e eu morava no outro extremo, eu tinha que ir direto do trabalho ali pra faculdade. E isso acabava fazendo com que eu tivesse que jantar ali no trabalho mesmo, e depois disso ir direto ali pra faculdade. A faculdade eu ficava então ali das 7 da noite até as 10h30 ali da noite também.
era quando eu saía, e daí para poder voltar, como era extremos ali da cidade, né, eu acabava tendo que pegar 2 ônibus ali para poder voltar para casa. E eu acabava chegando ali na minha casa ali por volta da meia-noite para daí ir dormir direto, né, e acordar já ali às 7 para começar tudo de novo no outro dia. Bom, essa acabou sendo minha rotina por um tempo, né, até que começou a pandemia. Era ali 2020, então teve um momento que a pandemia começou ali, né, então teve aquele lockdown e todo mundo teve ali que começar a ir para casa. As aulas começaram a ser EAD, né, então eu acabei tendo que começar a fazer essas aulas em casa. Porém, eu continuei indo ali para o laboratório para poder fazer o trabalho, porque na época o trabalho era considerado serviço essencial, então eu acabava tendo que me locomover até lá ainda. Então eu ia ali então até o laboratório, trabalhava ali, e agora eu pegava e voltava já direto para casa, que era quando ali eu ia fazer as minhas aulas. E nessa época eu acredito que melhorou bastante, porque eu não tinha que já ir direto ali para a faculdade, né? Então, como eu já estava indo para casa, isso tornava as coisas muito mais fáceis. Mas ainda assim, eu acredito que era bem puxado, para falar a verdade, porque eu chegava, por exemplo, em casa já bem em cima das 7 horas da noite, então eu já chegava basicamente já tendo que abrir um notebook ali para já começar a fazer a aula EAD já. Eu tinha que jantar ali durante a aula, para vocês terem noção. Mas isso é para vocês terem noção que durante os dias da semana eu basicamente não tinha tempo livre, sabe? Desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, basicamente, eu tava ali tendo que fazer alguma coisa, seja no trabalho, seja ali na faculdade. Os dias que eu tinha mais tempo livre, assim, era durante os finais de semana, só que normalmente eu utilizava esses dias ali para poder estudar programação também, então estudar ali os Java, o C Sharp, né, que eu tinha mencionado, e também eu utilizava ali naquela época já para aprender inglês. Então, naquela época eu não tinha nível nenhum de inglês, eu basicamente não conseguia falar nada, então foi nesse momento ali que eu comecei a estudar inglês também, porque eu acabei decidindo ali que eu queria, sabe, trabalhar no exterior, ir para outros países. Então, desde aquela época eu já tinha começado ali a estudar outro idioma. E isso fazia com que às vezes eu não tivesse muito tempo livre durante o final de semana também. Então, meu sábado e meu domingo, eu acredito que eu possa dizer que durante a maior parte ali da minha faculdade foi dedicado a eu estudar programação, ou eu estudar inglês, ou eu trabalhar ali em alguns projetos pessoais, ou até em projetos freelancers. Então, eu acredito que durante a época da faculdade inteira, assim, foi a época que eu tive que sacrificar bastante a minha vida pessoal, sabe? Pra poder fazer essa transição de carreira, pra finalmente, tipo, aprender a programar, por exemplo, programar direito, assim, por assim dizer, e ser possível, sabe, fazer essa migração. Hoje em dia, olhando assim retrospectivamente, eu acredito que eu posso dizer sim que valeu a pena, mas naquela época eu sempre pensava várias vezes, sabe, se vale a pena fazer isso, se vale a pena todo esse sacrifício. Afinal, era como eu já tinha dito, pessoal, eu já tava em um certo nível assim, ok, sabe, muito bem, assim, talvez, na área de eletrônica. Então fazer todo esse sacrifício para migrar ali para a área da TI, era uma coisa que eu tava apostando muito nisso, sabe, poderia dar muito certo, assim como poderia dar muito errado também, eu não tinha noção. Naquela época eu não sabia, por exemplo, que a área da TI, a área de programação, era promissora, por exemplo. Eu fui descobrir isso só depois que eu tinha entrado na área. Então era uma coisa que era realmente um risco para mim fazer todo esse esforço para às vezes, tipo, dar errado, sabe? Então era uma coisa que eu sempre ficava pensando nessa época, nossa, será que vale a pena? Será que realmente está valendo a pena todo esse sacrifício para só aprender a programar para migrar de área, sabe? Então isso é uma coisa normal se você tá pensando nisso também, porque durante todo esse processo eu também ficava pensando nisso. Bom, mas depois desse segundo ano inteiro ali na faculdade, né, estudando ali, seja na faculdade ou seja assim, dos meus finais de semana, assim, de forma particular, né, eu acabei então, durante esse período inteiro, aplicando para outras vagas ali, né? Então foi quando eu criei ali no LinkedIn e comecei a aplicar para várias vagas de estágio. Eu lembro que ali na página ali da faculdade tinha uma parte ali de estágio, né? Eu basicamente estava todo dia naquela página ali procurando estágio. Eu procurava no LinkedIn, eu procurava ali na página da faculdade, eu procurava em qualquer lugar. Eu queria achar um estágio de qualquer jeito, porque todo aquele esforço eu queria que realmente tivesse valido a pena. Eu queria ver os resultados desse esforço, sabe? Então foi quando eu comecei a aplicar para várias vagas. E eu recebi muitos nãos. Eu apliquei pra caramba, sabe? Tentando procurar ali uma primeira oportunidade várias vezes. Eu até chegava a fazer ali a entrevista, o processo seletivo, mas eu acabava não passando, sabe? Porque tipo, eu não tinha conhecimento nenhum nessa área, ou porque, sei lá, o outro candidato já tinha trabalhado assim, feito outro estágio em outro lugar antes, porque eu tinha mais experiência do que eu na área. Então todas essas coisas faziam com que eu sempre fosse recusado nos meus processos seletivos. Bom, mas eu continuei aplicando, até que ali no final ali de 2020, eu acabei aplicando para uma empresa, fazendo todo o processo seletivo, e eu acabei passando, para vocês terem noção, eu acabei passando, eu acho, em dezembro de 2020, para começar meu estágio ali já em janeiro de 2021. Foi
foi quando então eu acabei parando ali, né, saindo finalmente ali do meu trabalho como encarregado ali em técnico eletrônico e voltei a ser estagiário como desenvolvedor mobile dessa vez, né? Então teve uma drástica redução salarial nesse momento e eu acredito que naquela época, se eu não tivesse ainda morando com meus pais, eu acredito que fazer essa transição teria sido impossível, porque, nossa, eu tava ganhando, por exemplo, muito dinheiro basicamente pra época ali, pra minha idade naquele momento. Eu tava já ganhando um certo dinheiro e reduzir isso pra um nível de estágio que eu tava ganhando menos de R$ 1.000 foi uma mudança ali pesada. Mas como meus pais me deram suporte ali naquele momento, eu consegui fazer essa mudança assim mesmo e voltar a ser estagiário. Então foi quando finalmente eu consegui ali, né, minha primeira oportunidade de trabalhar na área da TI, entrando ali como estagiário, né, finalmente uma empresa para trabalhar como desenvolvedor. Eu acabei entrando nessa empresa para trabalhar como estagiário em desenvolvimento mobile, utilizei o Xamarin Forms para desenvolver tanto para Android quanto para iOS. Eu ainda lembro que nessa época, como eu estava estudando na programação já há um tempo, eu estava até me sentindo um pouco confiante, né, porque eu já estava programando, fazendo alguns projetos freelancers, então eu entrei no estágio falando, vai ser tranquilo, né. Foi quando eu tive ali o meu primeiro choque ali na área, né, porque eu ouvi as pessoas falando assim de termos que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Era outra coisa que eu olhava e falava, meu Deus, mano, o que é isso? É totalmente diferente do que eu fazia, sabe? Então, por exemplo, eu ouvia pessoas falando, faz um merge, pega essa branch, faz, tipo, deploy da aplicação. Eu falava, mas que é isso? Eu nunca ouvi esses termos na minha vida, sabe? Então foi quando eu tive um choque de realidade, que eu ainda tinha muita coisa que eu precisava aprender ali, né? Então foi quando eu comecei a estudar ali, mais ainda do que eu já estava estudando, só que agora ali focado em coisas que eu já estava ali tendo que aplicar ali no estágio, né? Então eu só foquei meu estudo nessas coisas, e foi quando ali eu fui melhorando pouco a pouco as minhas habilidades, acabei evoluindo ali de cargo, né? Sendo efetivado ali o período de 6 meses, depois ali evoluindo para um desenvolvedor júnior, depois desenvolvedor pleno, e hoje atualmente ele é desenvolvedor sênior aqui na Microsoft, finalmente. Então, eu acredito que eu possa dizer sim, olhando retrospectivamente assim, se sair daquele cargo que eu tinha dito, né, de encarregado do laboratório de manutenção de um banco para tornar um desenvolvedor, se essa escolha valeu a pena, eu diria que eu iria sim, porque hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava naquele cargo, e eu acredito que eu tenho muitas mais possibilidades do que eu teria se eu tivesse continuado ali naquela área. Então hoje, por exemplo, eu consigo trabalhar para o exterior, caso eu queira, eu consiga, no caso, emigrar para outro país também. Então trabalhar na área da TI, trabalhar como um programador, foi uma escolha que eu acredito que talvez tenha sido a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, sabe? Tipo, foi a escolha certa que eu fiz em dar aquele passo para trás, deixar de ser encarregado de manutenção para voltar a ser estagiário, para hoje eu ter muito mais perspectiva assim, no futuro para poder crescer ou para poder fazer tipo o que eu quiser, por exemplo. Hoje, por exemplo, se eu quiser trabalhar viajando ao redor do mundo, eu posso, por exemplo, porque o trabalho vai ser home office, eu posso trabalhar de qualquer lugar que eu queira. Enquanto no trabalho que eu tinha ali, por exemplo, eu mencionei, né, durante a pandemia, eu tava tendo que trabalhar presencial, porque não tinha como fazer aquele trabalho remoto. Então, trabalhar como programador, trabalhar na área da TI foi uma coisa que expandiu as possibilidades para mim, sim, e que valeu todo aquele esforço que eu tive ali no passado e toda aquela dedicação. Então é isso, galera, eu quis compartilhar um pouquinho nesse vídeo, né, de como que foi a minha transição de carreira de técnico de eletrônica até ali como programador sênior aqui, eu vejo na Microsoft, né. Bom, eu acho que eu consigo compartilhar um pouquinho de como que foi para vocês. E se você é uma pessoa que tá pensando se vale a pena fazer essa migração, bom, eu acredito que isso é uma coisa que só você pode responder, é uma coisa que só você pode analisar se realmente é o que você quer. Eu, por exemplo, tive que entrar na faculdade ali para ver se aquilo era realmente o que eu queria, mas eu acredito que eu posso compartilhar para você que, caso seja isso que você queira, caso você realmente queira trabalhar como dev ou trabalhar na área da TI como qualquer outra coisa, cientista de dados, suporte, QA, por exemplo, eu acredito que eu posso falar para você que vale a pena. Vale realmente a pena, pessoal. Isso vai dar muitas mais possibilidades para vocês, principalmente se hoje vocês trabalham em um trabalho, por exemplo, que tem que ser totalmente presencial, que não tem a possibilidade de você fazer de forma remota, por exemplo. Isso é uma coisa já que eu já falo que só isso talvez já valha muito a pena, mas vai por mim, se essa é a decisão que vocês querem, vale sim a pena vocês migrarem para a área de TI. Bom, galera, mas esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like e o seu comentário aí também. Se você é uma pessoa que também migrou de outra área aí para a TI, fala aí pro pessoal como que foi aí a sua migração também. Eu acredito que talvez possa ajudar aí alguém que esteja pensando se vale a pena ou não. Mas é isso, galera. A gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!